Dizem que há cidades que o próprio Deus preferiu apagar da história. Lugares onde o pecado gritou tão alto que o céu respondeu com silêncio. Sodoma e Gomorra. Brilhavam como ouro aos olhos dos homens, mas por dentro cheiravam a podridão e orgulho. Ali, nada era sagrado. Nem o amor, nem o corpo, nem a alma. O prazer virou lei e o pecado virou costume. Mas então Deus ouviu um clamor vindo da terra. E o que começou com desejo terminou com fogo. Anjos desceram disfarçados, mas foram recebidos com risos, insultos, ameaças. E, portanto, naquela noite o céu se abriu em fúria. Choveu fogo, fogo real, que queimou ruas, casas, nomes, memórias. Nem os gritos foram ouvidos, só o eco da destruição. E no meio das cinzas, a mulher de Ló olhou para trás. Um olhar, um segundo, uma estátua de sal. Até hoje ninguém sabe onde as cinzas repousam. Mas uma coisa é certa, onde o pecado vira rotina, o juízo sempre encontra endereço. Você sabia que o primeiro sangue derramado na terra não veio da guerra, veio de dentro de uma família. Caim e Abel, 2 irmãos, 2 ofertas. Ambos queriam ser vistos por Deus, porém apenas um foi aceito. E é aí que tudo muda. Caim olhou para o irmão e viu o reflexo de tudo o que ele não era. O sorriso de Abel queimava mais do que o fogo do altar. Por isso, o amor virou ciúme, o ciúme virou raiva e a raiva virou silêncio. Então Caim o chamou para o campo. E naquele instante, o primeiro assassinato da história aconteceu. A terra bebeu o sangue do inocente. E Deus perguntou, onde está teu irmão? Mas Caim já não sabia onde estava nem ele mesmo. Desde então, dizem que todo coração que sente inveja escuta o eco da mesma pergunta. Você sabia que naquele tempo diziam que ninguém podia orar a outro Deus, mas Daniel orou. E por isso foi condenado à cova dos leões. A cova era escura. Os rugidos ecoavam nas pedras e todos esperavam o pior. Mas Daniel não tremia. Ele confiava. Enquanto o rei dormia atormentado, Daniel dormia em paz. Porque quem confia em Deus nunca está sozinho, nem na cova mais profunda. Ao amanhecer, o rei correu. Daniel, o teu Deus pôde te salvar? E da escuridão veio a voz firme. Sim, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Nenhum arranhão, nenhum ferimento. Apenas prova viva de que quem permanece fiel nunca é abandonado. Daniel saiu da cova e o rei declarou diante de todos. O Deus de Daniel é o Deus vivo. E até hoje ele ainda livra aqueles que confiam nele. Você sabia que um único anjo destruiu 185 mil soldados em uma só noite? Jerusalém estava cercada e o rei Ezequias não tinha exércitos suficientes. O inimigo era imenso, cruel e zombava do Deus de Israel. Mas o rei se ajoelhou, rasgou suas vestes e orou. Senhor, salva-nos para que todos saibam que só Tu és Deus. E naquela noite, sem som de espadas, sem gritos de guerra, um anjo do Senhor desceu. Nenhuma arma humana venceu. Foi o poder de Deus, invisível, silencioso e absoluto. Porque quando Deus decide agir, até os exércitos mais poderosos se calam, e um só anjo basta. Você sabia que um homem morto voltou à vida só de encostar num profeta enterrado há anos? Era um dia comum em Israel, até que uma tropa inimiga apareceu no meio de um funeral. Os homens, com medo, jogaram o corpo às pressas dentro de uma cova, sem saber de quem era o túmulo. Mas o corpo caiu sobre os ossos de Eliseu e de repente o morto respirou de novo, se levantou e voltou à vida. Até depois da morte, o profeta ainda carregava o poder de Deus. O mesmo poder que dá vida onde tudo parece perdido. Esse milagre mostra que a presença de Deus não se apaga com o tempo. Porque quando o Espírito habita em alguém, até os ossos têm poder de ressuscitar. Você sabia que há uma noite em que o mundo se veste de trevas e os homens aplaudem o escuro, chamam de diversão, chamam de Halloween, mas poucos percebem o que realmente estão celebrando. Porque desde o princípio, o mal nunca se apresentou com chifres. Ele veio disfarçado de festa, de máscara, de brincadeira inocente. Mas a Bíblia avisa, não participem das obras infrutíferas das trevas. Mesmo assim, milhões abrem as portas e deixam o medo entrar em forma de doçura. Deus foi claro, não se ache entre vocês quem consulte os mortos, nem pratique feitiçaria. Mas nessa noite os portais entre o real e o espiritual parecem ficar mais finos. E o que é brincadeira pode deixar de ser, porque fomos chamados para ser luz. Luz em meio à escuridão. Então pergunto, se o mundo se alegra nas trevas, onde você vai estar quando a luz se apagar?